Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa última aula da disciplina de Água na Produção de Olerícola. Essa disciplina ela é ofertada pelo curso de formação inicial continuada em Produtor de Olerícolas. Como eu disse, hoje estamos aqui para apresentar a vocês a nossa última aula dessa disciplina, que tem pelo título de fertirrigação, certo pessoal? Nessa aula de hoje a gente vai apresentar para vocês o conceito de fertirrigação, qual é, no caso, né, a sua importância dentro da produção de olerícolas. A gente vai apresentar também alguns modelos, né, de sistema de fertirrigação, quais são os equipamentos utilizados, materiais utilizados dentro desse sistema, bem como os fertilizantes, as formas de trabalhar da construção da solução nutritiva para aplicação via fertirrigação e, por fim, um cálculo bem básico, né, sobre quantidade necessária de adubo pela cultura. Outros cálculos eles podem ser executados, né, cálculo de aplicação e assim por diante, só que a gente tem pouco tempo aqui na disciplina, né, para a fertigação, para estar dando sequência nesses cálculos. Então, recomendo a vocês que leiam as apostilas, vejam também no material que eu disponibilizei da Embrapa. Por falar em Embrapa, pessoal, no site da Embrapa, no eCampo, tem o curso de fertirrigação gratuito, livre, só chegar lá, fazer o seu cadastro e começar esse curso, certo? Ele tem a carga horária de 32 horas e nele fala tudo sobre a fertirrigação, como é feita. A gente vai apresentar uma introdução básica aqui para vocês, mas quem quiser, tiver interesse de aprofundar, vai lá no site da Embrapa, no eCampo, e façam esse curso que é de grande importância aí para a produção de olerícola, certo, pessoal? Então vamos lá. De antemão, eu trago uma introdução para vocês, né? Sobre o que é a fertigação, trago a definição específica, né? A fertigação nada mais é que a aplicação de fertilizantes via água de irrigação, ou seja, pessoal, a gente vai pegar o sistema de irrigação que já tem na nossa área e a gente vai adaptar ele para a introdução de soluções nutritivas, ou seja, onde vai sair a água, né, para a produção de olerícola, a gente vai fazer uma adaptação para entrar os fertilizantes que são exigidos pela cultura implantada naquele sistema, certo, pessoal? Então vamos lá. O objetivo, né? Qual é o objetivo da fertigação? Substituir o trabalho manual por automação, né? Ou seja, aquele trabalho que a gente tinha lá de fazer aplicação manual, através da aplicação foliar também ali com bomba costais, a gente vai utilizar o sistema de irrigação que a gente tem, certo? Além disso, temos também aumentar a eficiência e a confiabilidade, né? Porque o sistema de irrigação, principalmente ali por gotejamento localizado, microaspersão, ele faz um direcionamento para a planta, né? Então a gente perde, não tem tanta perda de aplicação, certo, pessoal? E reduzir o custo e aumentar a lucratividade. Esse é o nosso objetivo, é o que a gente busca com a implementação aí do sistema de irrigação, utilizando aí, quer dizer, o sistema de irrigação na fertirrigação, certo? Para aplicação de fertilizantes. E aí o histórico, eu trago um básico aí do histórico para vocês, né? Como se deu o início a fertigação lá na Idade Média, né? Que os produtores, eles utilizavam dejetos de animais nos canais de córrego, e aí quando eles jogavam, quer dizer, esses dejetos animais nos canais de córrego, eles utilizavam aquela água que eles jogavam no córrego para irrigar na sua plantação. E com isso iniciou-se, né, na verdade, a fertirrigação, mas de forma implanejada, de forma bem tranquila, sem nem aprofundar mais nesse estudo. Foi um acidente praticamente, que eles viram que tiveram resultado e depois começaram os estudos. E por fim, né, na Califórnia, na década de 30, começou efetivamente a aplicação de fertirrigação em pomares. Então, de lá para cá, a gente vem tendo, né, vem acontecendo, vem sendo realizado vários estudos
aí em relação à fertirrigação para aplicação em pomares, em frutíferas, né, em produção de hortaliças, até em produção de monocultivo aí de cana, no caso a utilização de vinhaça e assim por diante, certo? Então vamos lá. Fertirrigação. No processo de fertirrigação é feita a introdução de uma solução com fertilizante via água de irrigação com o objetivo de aplicar os nutrientes apenas no volume de solo explorado pelo sistema radicular, conforme a curva de absorção de nutrientes pela planta. Como eu disse anteriormente, essa é a função da fertirrigação, certo? Você só vai aplicar a quantidade de nutrientes, né, que a planta precisa. Por exemplo, aí nessa imagem, nessa foto à direita, a gente tem aqui a raiz, a exploração radicular aqui de uma gramínea, onde tem vários nutrientes aqui nessa raiz. Então a gente só vai aplicar o necessário para a planta, certo? Então, eu trago aqui para vocês, né, alguns benefícios e limitações em contar na fertirrigação, que a gente tem aí os benefícios. O benefício é redução de custo operacional, né, porque você pode automatizar, né, o seu sistema de irrigação de irrigação e fertirrigação, né, a economia de mão de obra, porque em vez de você ir lá aplicar por bomba via costal ou por utilização de outras máquinas, você vai fazer todo esse processo via sistema de irrigação, certo? Aplicação de fertilizantes via sistema de irrigação. Temos também eficiência no uso de fertilizantes. Como eu disse, o fertilizante ele vai ser essa solução nutritiva, né, que vai se tornar é, a, através que vai ser levada através do sistema de irrigação, ela vai ser direcionada. Se for ali no caso da irrigação localizada, ela vai direto ali para próximo da planta. Então a planta vai ter maior eficiência aí no uso dos fertilizantes, melhor aproveitamento do sistema de irrigação também, né? Porque a gente, além de utilizar o sistema de irrigação para aplicação de água, a gente vai utilizar o sistema de irrigação para aplicação de fertilizantes, certo? Aí a gente vai estar reduzindo o tráfego, né? Tráfego, perdão, de máquinas. Então, com isso, a gente reduz aí a compactação dos nossos solos, entre outros fatores que pode ocasionar aí o tráfego de máquinas, certo, pessoal? E aí a gente busca também, né, os dos principais benefícios é o aumento da produtividade. Aí a gente consegue também fazer uma adubação parcelada durante todo o ciclo da cultura. Por exemplo, a cultura da melancia, que é uma planta que é considerada também aí dentro da horticultura, certo? Então, a cultura da melancia, ela precisa de tantas gramas de nitrogênio no início, ali no seu estado vegetativo 3, ali perdão, pós ali emergência da planta, né? 4 folhas mais ou menos ali, é, dos aumento do braço da planta ali, né? Porque a gente conta a questão do crescimento, né? Então ali no início da pós-emergência aí da planta de melancia. Então ela precisa de tantos gramas de adubação. Então a gente vai, através do sistema de fertigação, a gente coloca essa quantidade que vai ser aproveitado pela planta e lá quando a planta de melancia tiver é, abrindo o seu botão floral, ela precisa de outra quantidade. Então a gente vai aplicar de forma parcelada, certo? Durante todo o ciclo aí da melancia. É, é de fácil incorporação e atividade hídrica, né? Então, a gente consegue aí, através do sistema de injeção da solução nutritiva no sistema de irrigação, e esse sistema de irrigação vai conduzir aí
a solução nutritiva até chegar na planta. Potencial ambiental, né? Aplicação controlada de fertilizantes, assim a gente aproveita mais o fertilizante não é perdido para o lençol freático, não tem essa contaminação, mas é necessário que a gente faça um bom dimensionamento do nosso sistema e um bom cálculo para a gente não perder, não estar aplicando fertilizante de mais nem de menos, e em excesso esse fertilizante pode se perder aí, lixiviar para o lençol freático, certo, pessoal? E por fim, a redução na compactação do solo, como eu disse lá em cima, né? Como reduz o tráfego de máquinas, então a gente reduz a compactação do solo. Agora eu trago para vocês limitações. Quais são as limitações utilizando o sistema de fertirrigação? A gente tem investimento inicial, é uma limitação bem grande, né? Porque aí os sistemas mais em conta de fertirrigação varia de 5 a 10 mil reais. A gente tem o potencial de contaminação dos recursos hídricos, que, como eu disse, de forma não bem dimensionada, aplicando o nutriente, os fertilizantes em excesso, pode ocorrer aí a contaminação. Caso também ocorra o retorno, né, o refluxo da solução para a fonte de água, ou seja, teve algum problema no nosso sistema de irrigação, que em vez de mandar esse nutriente, essa solução nutritiva para as plantas, para ser irrigado, voltou, teve o refluxo, e aí esse refluxo levou a nossa solução para nosso tanque de reserva. E esse tanque de reserva ele pode ser, lembrando, pode ser um córrego, uma lagoa, ou pode estar retirando ali de um poço que tem acesso ao lençol freático. Então a gente tem que ter maior cuidado, viu, pessoal? E por fim, distribuição não uniforme, né? Então a gente pode também ter limitações aí na distribuição não uniforme em relação ao dimensionamento e operação de irrigação. Então isso tudo requer um bom projeto, como eu disse lá, né? No dimensionamento, né, e na criação de um projeto de irrigação por aspersão e localizada, certo, pessoal? O aumento aí de salinidade pode ocorrer também se a gente se não for bem dimensionado, se não for bem uniforme. A gente tem que fazer sempre a calibração e segurança do nosso equipamento para ver a quantidade que a gente aplica, a quantidade necessária, né? Enfim, e utilizar aí os equipamentos para cada sistema. E por fim, tudo isso, né, requer treinamento do operador. E ainda mais se for automatizado o nosso sistema de fertirrigação, viu, pessoal? Para não aplicar de mais nem de menos. Aí eu trago para vocês um exemplo aqui de como funciona, né, um videozinho, o nosso sistema de, de fertirrigação. Então eu trago aí um bombeamento, né, onde aqui em cima ocorre a entrada da água no fluxo no, do sistema de irrigação. Aí aqui é o tanque perdão, aqui é o tanque de mistura de fertilizantes, onde a água entra aqui e sai por aqui, e aqui vai controlando a quantidade de água e nutriente até chegar na planta e crescer. Aqui é os fertilizantes, o nitrogênio, fósforo e potássio, alguns micros, certo, pessoal? Então vamos lá. Sistema de fertirrigação. Parte do sistema são, né, equipamento de injeção, né, que é o que a gente mais de mais importância aí, né, porque a gente vai pegar esse equipamento de injeção e vamos introduzir ele dentro daquele sistema que a gente já tem pronto, o sistema de irrigação, certo? Então temos sistema de conexão do injetor de tubulação, reservatório de produtos, sistema de segurança, sistema de automação e controle, dispositivos e calibração, né? Então o que a gente espera é aqui um sistema de irrigação onde possa ser distribuído é, de acordo com a frequência que a gente quiser e a quantidade de nutrientes e água que a gente quiser, tudo monitorado, certo, pessoal? Então vamos lá. Aqui é mais a título de curiosidade mesmo, para vocês verem como funciona, né? Aqui é uma região onde tem a água, essa água vai ser. Aqui é o sistema de irrigação completo, certo, pessoal? Ó, por exemplo, aqui é o sistema de irrigação que a gente montou, viu como monta nas aulas anteriores. Até chegar aqui
nas linhas, né, por gotejamento, certo? E aí, então aqui é o reservatório, esse reservatório vai sugar a água, quer dizer, a bomba que vai sugar a água desse reservatório, ou seja, ela vai recalcar, quer dizer, vai sugar, né, a água, aí através do sistema motobomba vai impulsionar essa água, né, ou recalcar essa água, e aí essa água vai passar por aqui, onde tem um filtro de areia, que essa água pode vir suja, né, e aí vai ter um filtro, vai filtrar essa água, e nisso essa água vai passar por todo o sistema até chegar lá no seu destino, certo, pessoal? Que é lá na nossa produção de olerículo. Porém, a gente vai introduzir aqui uma saída de fertilizantes. Então, a gente tem um braço aqui que vai levar a água para cá. Aqui a gente tem os tanques de fertilizantes. Esses tanques vai ser succionado aqui por uma bomba e através dos registros aqui de automação, né, de sensores, a gente vai delimitar a quantidade de fertilizantes que vai ser injetado aqui no sistema de irrigação, onde o sistema de irrigação vai ter o filtro também, e vai levar para nossa produção de hortaliças, certo? Aí eu trago para vocês a parte mais importante dentro do sistema de fertilização, que são os injetores. Os injetores, né, são o principal componente do sistema de fertilização, sendo as suas características desejáveis, né? Possuem uma vazão de injeção precisa, variação no máximo aí de 1%, facilidade de ser calibrado, durabilidade, né? Ele tem que ser um material de vida bastante útil, né? Longa, rústico, né? E um material não corrosivo, por causa da ação dos sais ali nessa tubulação, certo, pessoal? E aí eu trago para vocês aqui como que é o exemplo desse injetor, que a gente viu ali na imagem anterior, agora eu trago aqui para vocês. Aqui é o fluxo, né, do sistema de irrigação. Então a gente injetou aqui duas saídas, um que vai ter uma bomba centrífuga, que vai pegar essa água e vai, através ali do sistema de pressão, né? Ele vai pegar essa água, vai impulsionar ela para cá, e aí, através da diferença de energia cinética, vai puxar, aqui é o reservatório, o tanque, né, de fertilizante, então vai puxar esse fertilizante daqui, a solução nutritiva, que vai ser esguinchada aqui no nosso fluxo do sistema de irrigação até chegar lá nas nossas hortaliças, certo? Até ser irrigado. Então, acionamento dos injetores. Como eu disse, ali a gente tem as bombas, pode ser bomba, né? Então a gente tem vários tipos. Temos dois tipos de injetores, sendo eles os injetores ativos, acionados por energia externa, que a gente tem ali exemplo da bomba, né? De centrifugação, e motores elétricos, combustíveis internos ou acionamentos hidráulicos, controle da precisão de vazão, pressão de injeção tem que ser maior que a linha de irrigação, ou seja, a linha de irrigação está tendo uma pressão e aí a injeção ali da nossa solução nutritiva, ela vai depender dessa bomba, né, dessa injeção ativa por energia externa. Então aí essa injeção, a pressão dela tem que ser maior do que a do sistema de irrigação para a gente conseguir romper aquela barreira ali, aquela coluna de água está sendo passada, certo, pessoal? Observação aí, né? Os tipos de bombas mais utilizados, mais frequentes são bomba de centrífugas, bomba de pistão, e a gente tem também o outro tipo de ingestores, que é o ingestores passivos acionado por energia de sistema. E aí utilizam diferenças de pressão existente ou provocadas no sistema. Não tem a bomba, só tem ali a coluna de água que está vindo pelo sistema de irrigação. Então ele vai vir fazendo uma pressão ali na, na, no sistema, né, da irrigação, vai passar ali pelo sistema de fertirrigação, onde que a gente colocou o injetor. Então, essa pressão feita pela água no sistema, provocada ali pelo sistema de irrigação, vai ocasionar uma pressão no nosso reservatório ali de solução nutritiva, onde essa pressão vai ocasionar energias, e aí vai ter a energia cinética que vai impulsionar a solução nutritiva para o sistema de irrigação
dando continuidade ali agora numa solução nutritiva a ser fertirrigada, certo, pessoal? Aí a gente utiliza diferenças de pressão, como eu disse, né? Limitações, a automação do sistema de irrigação, então vai limitar. Pressão de gestão tem que ser maior que a linha de irrigação, como lá da bomba também. Aqui na energia do sistema passivo, a gente também tem que ter a pressão de gestão maior do que a pressão de irrigação, e ali no caso para impulsionar, né, a solução nutritiva. Observação: os tipos mais utilizados são injeção na linha de sucção e recalque da bomba. Então, lá antes do conjunto de motobomba, certo, pessoal? Eu trouxe aqui mais um videozinho para vocês darem uma olhada como funciona. Aqui, por exemplo, a gente tem o filtro, né? Como eu disse, o filtro. Aí vem a água chega, o registro de esferas, né? Chega aqui e a água vai e passa através. Aqui tem um tubo Venturi, né? Que aí é meio que travada e aí a água desce aqui para baixo para o sistema de irrigação, do tanque de mistura de fertilizantes, e aí ocorre uma pressão aqui onde essa água vem com a solução nutritiva e ela vai impulsionando aqui para o sistema até chegar na nossa produção de hortaliças, certo, pessoal? Então vamos lá. Aí eu trago para vocês aqui o tipo de injetor o injetor do tipo Venturi, que é o mais utilizado aí dentro do sistema. A gente tem aqui uma conexão, né, que liga ao sistema de irrigação, que é as bucha aqui, né, de redução. A gente tem aqui na ponta o T com redução, que vai ficar preso ao sistema de irrigação, lá tubulação. Tem o nipple, a gente tem os registros, que é para regular a quantidade de água que entra aqui para ir até a solução nutritiva e a quantidade de solução nutritiva que está saindo, certo? A gente vai faz essa adaptação conforme aqui a exigência da cultura. Abraçadeira, né? Luva de redução e o Venturi aqui. A gente tem adaptador, a gente tem abraçadeiras, mangueiras. As mangueiras vai até o sistema ali, ao tanque de misturar fertilizante, certo, pessoal? Aí é um injetor do tipo Venturi com auxílio de bombas, booster, como a gente falou lá, de forma ativa, né? Precisa de uma bomba para recalcar aqui a solução nutritiva para o sistema de irrigação, que é o sistema de irrigação. Então, o único diferente é que a gente vai introduzir esse injetor aqui, que dá acesso a um tanque de fertilizantes para a produção para impulsionar, no caso, né, a solução nutritiva. Então, pessoal, a única diferença do sistema de irrigação é esses equipamentos que a gente aclopa, né, no sistema de irrigação. É a única diferença, certo? E aqui a bomba auxiliar, que essa bomba vai ajudar aqui na diferença de pressão, né? Diferença de pressão aqui do movimento da água, impulsionar aqui dentro do tanque de fertilizante, onde vai succionar aqui, né, a solução nutritiva e essa pressão aqui da solução nutritiva agora tem que ser maior do que a pressão existente aqui da água no duto, né, na tubulação da irrigação, que agora daqui para lá vai ser fertirrigada, certo? Que aí vai conter os nutrientes. Aqui é mais um exemplo também de como funciona outros tipos, certo, pessoal? Depois vocês dão uma olhada. Aí eu trago para vocês a comparação dos métodos de injeção. Então vamos lá, comparação dos métodos de injeção de produtos químicos, né, no caso fertilizantes. Você tem o método de bomba centrífuga, que aí tem várias descrições, mas a maioria é baixo custo, de bomba de pressão positiva por recalque, tem baixo custo, pode ser calibrado durante o funcionamento. A calibração depende da pressão do sistema, baixo controle de doses, nutrientes injetados. A gente tem a dosagem de pistão, que é alta precisão e pressão de trabalho, alto custo, a desvantagem é essa. A gente tem a pressão negativa de sucção, né, que é baixo custo também, que é utilizada a bomba, motobomba.
pode ser calibrada durante o funcionamento e a desvantagem dela injeção do produto depende da bomba do sistema, possibilitando de corroê-lo ou poluir. Então, essa é a única desvantagem, né? Ou ocorrer ali o regotejamento, né? Voltar essa solução para o tanque. Aí a gente tem a diferencial de pressão peças especiais, né? Que a gente tem o Venturi, que é o que eu mostrei para vocês lá. A vantagem dele é médio custo, fácil uso, movido pela energia da água, do sistema, calibração possível durante a operação e a desvantagem é cria zona de baixa pressão no sistema e calibração depende da concentração do produto no depósito, certo? Então a gente vai ter que ficar de olho aqui no produto no nosso reservatório. Combinado composto, né, gravitacional, bomba principal e auxiliar, então é a mistura aí de bomba a combinação entre Venturi e bomba de auxílio, né? Então, a vantagem é médio custo, movido pela energia da água, do sistema, né? O principal é auxiliar e gravitacional. E a desvantagem é o controle relativo da baixa precisão, né? Então, como que é feita a calibração, né? A calibração é extremamente importante envolvendo o sistema de fertirrigação, pois a distribuição da água no sistema de fertirrigação depende de ser uniforme para distribuir o produto químico. Então, a gente precisa levar em consideração essa calibração. Primeiro, né, que a gente tem que atender a necessidade da cultura, no tempo que a cultura precisa e de forma eficiente, né, na quantidade certa. Então, vamos lá. É um processo simples e analógico, né? A pessoa vai, se o sistema é automatizado, ele faz tudo via um computador, coisa do tipo, e se o sistema é manual, ele faz de forma análoga mesmo, né? Para os diversos métodos de irrigação. Vai lá, faz os reajustes nos registros que tem, vai controlando através de, de medidores, né? Tensiômetros e assim por diante. E aí é essencial para o bom desempenho da tecnologia de aplicação, né? Então a gente precisa uma boa calibração para oferecer, né? Aplicar a dose certa na hora certa, no momento certo. Aí a aplicação de fertilizantes. Fertilizantes solúveis em água. A gente tem ali essa questão, né, que a aplicação de fertilizantes, ela leva em consideração que o fertilizante ele tem que ser solúvel em água. Se o fertilizante não for solúvel em água, não tem como a gente aplicar. No Brasil, não tem lei que normatiza a aplicação de produtos químicos via água, nem também legislação brasileira, quer dizer, a legislação brasileira de fertilizantes é bastante antiga, a gente precisa atualizar ela, né? E temos para a fertirrigação, né, a necessidade de ajustar a legislação sobre fertilizantes, porque ainda não tem. Então, tem todas essas entraves aí, né? Que a gente precisa levar em consideração, mas hoje a gente leva em consideração mais a norma técnica, né, de como aplicar, a quantidade de aplicar e assim por diante. Então vamos lá, aplicação de fertilizantes. Fertilizantes para o uso de irrigação são agrupados em duas classes. Como eu disse, né, a principal questão dos fertilizantes, ele tem que ser solúvel em água. Então, se ele não é solúvel em água, não tem como a gente utilizar. Então, essas classes, ela está relacionada está agrupada a essa questão, certo? Então, a gente tem fertilizantes líquidos e fertilizantes sólidos facilmente solúveis. Então, a gente tem fertilizantes líquidos, que a gente coloca ali na água, monta uma solução, e fertilizantes sólidos, mais que eles são sólidos ali, formados através de cristais e tal, e eles, em contato com a água, eles dissolvem e a gente consegue aplicar eles, certo, pessoal? Então, vá. Estes fertilizantes podem ser apresentados na forma simples ou composta. Simples, se é só o tipo de fertilizante, por exemplo, se é só nitrogênio, né? E aí é simples, ou composta se a gente vai pegar dois tipos de fertilizantes e misturar, certo? Mas para isso a gente precisa entender, conhecer se aqueles fertilizantes, eles são compostos químicos, certo? Se eles não vão reagir com o fertilizante A, não vai reagir com o fertilizante B, e aí vai criar uma solução que pode não favorecer
o nosso sistema de irrigação e principalmente, pessoal, a nossa olerícola lá no campo, certo? Ou lá na casa de vegetação. Sua escolha deve ser feita conforme as características de cada produto. Então, a escolha de fertilizante ela tem que ser feita conforme a característica de cada produto. E aí a gente vai ver como faz, quais são essas características, né? Aí eu trago para vocês aqui o exemplo, né? Composição, fórmula e solubilidade. Tem fertilizantes nitrogenados, fertilizantes fosfatados, fertilizantes potássicos e micronutrientes, entre outros. E aí a gente vê, né, a formulação deles e a solubilidade deles dentro do sistema, certo? Por exemplo, eu trago aqui para vocês o ácido bórico. A solubilidade dele a 20 graus Celsius em grama por 100 miligramas é baixa, certo, pessoal? Então a gente tem que levar muito em consideração isso. Não adianta a gente aplicar lá, sendo que a gente vai ter pouco aproveitamento desse micronutriente de forma ali na fertigação. Aí a gente tem a solubilidade ali dos fertilizantes. Tem os nitrogenados, fosfatados e os potássicos, são os que mais a gente utiliza, né? Então a solubilidade do nitrogênio é alta, a gente tem 118, né? Nitrato, soluções nitrogenadas são altas, urã. A gente tem o fósforo que tem baixa solubilidade, mas o ácido fosfórico tem uma alta solubilidade. Então a gente tem que levar em consideração isso, como que a gente vai aplicar, a gente viu lá, e qual agora a composição do fertilizante que a gente vai utilizar. Se ele é solúvel, se ele não é solúvel, se ele tem pouca solubilidade, se ele tem alta solubilidade, certo? Para a gente ver a quantidade necessária que a gente vai aplicar para atender a nossa cultura lá no final, certo? Aqui, por exemplo, os micronutrientes, os quelatos e assim por diante. Lembra que eu falei para vocês lá a composição, né? No caso, a gente tem tipos de fertilizantes simples e compostos. Então, essa utilização aí, essa mistura, a gente pode ver ela através dessa matriz aqui, certo, pessoal? Então, a gente tem aí a compatibilidade dos fertilizantes. Ó, por exemplo, a ureia. A ureia a gente pode utilizar ela assim. Aí temos as letrinhas ali dentro da matriz, né? O C, o R e o I. O C é compatível, o R é solubilidade reduzida e o I é incompatível. Então eu não posso, no caso da ureia, misturar a ureia aqui com, perdão, não posso misturar a ureia aqui com o ácido sulfúrico, porque não é compatível. Então vai tornar difícil aí a nossa solução nutritiva. O sulfato de amônio, eu não posso misturar com nitrato de cálcio. Aqui com o sulfato de potássio, ele vai ter uma solubilidade reduzida, o nitrato de cálcio e assim por diante. Então a gente tem que levar em consideração essa tabela. Para quem for produzir hortaliças na forma, né, com a tecnologia de fertirrigação, essa matriz aqui, ela não tem que sair da cabeça de vocês, tem que ficar presa lá dentro, porque é ela que vai fazer montar a sua solução nutritiva através dela, certo? Porque senão você pode estar jogando dinheiro fora ou pode estar aí criando uma solução uma mistura onde pode ser benéfica, maléfica aí para as hortaliças, certo, pessoal? Observação: a aplicação de fertilizantes incompatíveis deve ser aplicados em tanques diferentes ou em momentos diferentes. Por exemplo, aqui, o ácido sulfúrico, perdão, eu vou aplicar ele em momento diferente que eu aplicar a ureia, certo? Ou eu vou ter dois tanques lá, um tanque eu vou deixar só para ácido sulfúrico e outro eu vou deixar só para ureia, certo? Aí eu trago para vocês aqui uma curiosidade, né? Teste de mistura dos fertilizantes. Da jarra, né? Que é o mais utilizado. Teste da jarra. Essa daí é mais para pequeno produtor, médio produtor. E é uma tecnologia tranquila, rápido, fácil de fazer, certo? Então você vai pegar uma jarra, misturar os fertilizantes na mesma água lá e quantidade a ser utilizada para fertilização. Por exemplo, você pega 1 litro de água e para cada 1 litro de água você coloca 100 gramas da sua mistura. E aí você vai misturar. O passo 2 você vai ter que esperar por 2 horas após a mistura. Passo 3
após essas 2 horas, você vai agitar a solução por alguns minutos, depois vai ficar, observar por 1 hora ali, mais ou menos, e ver se ocorre a presença de precipitação ou turbidez da água. Caso não haja, a mesma pode ser utilizada na fertigação. Caso a água fique transparente ali, não haja precipitação, ela tem uma compatibilidade aí a sua mistura e é de alta solubilidade e pode ser aplicada no sistema de irrigação, quer dizer, no sistema de fertirrigação através ali do sistema de irrigação, certo? Então vamos lá, efeito da fertirrigação. Os fertilizantes após dissolvido pode ocasionar mudanças no pH tanto do tanque, né, quanto do solo. Ali no solo, pessoal, só traga essa imagem, essa figura aqui de uma planta. Ó, aqui é a variação de pH, que vai de pH ácido a alcalino, certo? Básico, né? O pH ácido, alcalino ou básico. Então, quando você aplica amônia, a planta ela vai ter que liberar íons GH+, para o solo, porque ela só utiliza o nitrogênio em formato de amônia, porque ela vai ter que fazer a conversão em nitrato dentro da raiz aqui. E para essa conversão da amônia em nitrato, ela libera a molécula aqui de hidrogênio, ou seja, H+, para o solo. E esse solo vai, lembrando que o pH depende disso, né, para aumentar. Então, as moléculas aqui de H+, vai acidificando essa região da rizosfera, tanto que aqui mais perto está mais ácido, aqui está mais básico, certo? Já quando você aplica o nitrato, isso não acontece, porque o nitrato ele vem, é, ele é absorvido aqui pelas raízes, e aí na liberação do íon de hidrogênio, ele libera o íon de OH-. Então, ele meio que precipita neutraliza, né, esse hidrogênio, certo, pessoal? Que vai ser liberado. Então, não ocorre o aumento do pH. Então, você tem que levar em consideração isso, né, nas mudanças no pH, que essa formulação sua pode favorecer ou desfavorecer, né, tanto do tanque quanto do solo. Você tem que levar em consideração também o cuidado com a salinidade, né, e o potencial salino que os fertilizantes têm. Tem que fazer análise da água através ali da condutividade elétrica, né? Então, você tem que levar em consideração também a relação solo seco. O solo seco ele favorece muito para a concentração de sais, então você tem que manter o solo mais úmido, mais irrigado. Para isso, o que que você faz? Você faz uma irrigação com menos água e de forma mais frequente. Em vez de você utilizar 20 litros pela manhã, 20 litros pela tarde, você vai distribuir 10 litros 7 horas da manhã, 10 litros 10 horas, 10 litros é, 2 horas, 10 litros, 6 horas. Então você divide ele em 4, ou seja, aumenta a frequência e diminui a quantidade de água. Então assim você, através desse manejo, você reduz aí a salinidade nos solos, certo? E mantém o solo úmido. Então, pessoal, para finalizar, eu trago um cálculo aí de fertilizantes, né, para vocês, só para ter em mente, porque os cálculos ali de dimensionamento, de vazão e assim por diante, né, da quantidade de lâmina de fertirrigação a ser aplicada, a gente tem pouco tempo para estar explicando, é bem mais complexo. Então, recomendo para vocês, como eu disse, né, ler os materiais da Embrapa que eu disponibilizei lá na nossa biblioteca, leiam a apostila e outras. Se possível, faça esse curso de fertirrigação oferecido pela Embrapa lá no site eCampo da Embrapa, gratuito, tem certificado de 32 horas e vocês vão aprender muito, viu, pessoal? E esses cálculos vão estar lá disponível para vocês e de forma bem didática para vocês aprenderem, certo? No mais, vamos lá. Então, a solução é calculada a partir de. Então, a nossa mistura ali, a nossa solução nutritiva é calculada a partir da solução, né, das exigências da cultura. Então, a gente tem que levar em consideração a exigência da cultura. É muito utilizado na olerícola, em estufa, quando utilizando aí substratos inertes, né, mas também é utilizado em campo, né, mas aí a gente tem que levar em consideração o solo, né,
avaliar a quantidade de nutrientes disponível no solo, para a gente não estar aplicando a mais nem a menos. Então, a gente vai ter como referência a exigência da cultura e a gente vai ver a quantidade que tem no solo. Tendo no solo, a quantidade não atende na cultura, a gente vai ter que aplicar de alguma forma, nesse caso de fertirrigação. Então, aí a gente faz o que a cultura precisa, menos o que tem no solo e é o que a gente vai aplicar, certo, pessoal? E a solução é calculada com base em tabelas que informam a quantidade de macro e micronutrientes extraído pela cultura. Então, isso a gente vai nas tabelas da literatura que tem lá a quantidade necessária de micro e macronutrientes das olerícolas na determinada época dela, né? Por exemplo, determinado tempo do seu ciclo. No início no início vegetativo, no início reprodutivo, no final da sua cultura, na frutificação, quanto de nutrientes são extraídos aí pela cultura, certo? Então, por fim, eu trago esse cálculo aí para vocês, que alguma vez ou outra você já deve ter feito, mas é mais a nível de fixação para a gente saber aí em relação à exigência da cultura, certo? Então, vamos lá. Exemplo 1. Cálculo da quantidade de fertilizantes a ser aplicada via água de irrigação. As quantidades de fertilizantes recomendadas para uma determinada cultura, vamos colocar aí bastante nitrogênio, tá? Vamos lá, colocar aí o tomate, certo? As quantidades de fertilizantes recomendadas para o tomate foram 400 kg por hectare de nitrogênio, 140 kg por hectare de P2O5 e 250 kg por hectare de K2O, ou seja, NPK aí. A gente precisa dessas quantidades de nitrogênio, fósforo e potássio. Dispõe-se dos seguintes produtos. Então, o produtor tem lá no seu galpão de estoque, né, ele tem o fosfato de amônio, que tem 21% de nitrogênio e 53% de P2O5. E ele tem também o nitrato de potássio, que tem 13% de nitrogênio e 46% de K2O, de potássio. E ele tem a ureia, 46% de nitrogênio. Então vamos lá. Primeiro passo. O cálculo deve ser iniciado pelo nutriente de demanda que está demandado em menor quantidade, considerando o cálculo de dosagem do fosfato. Nesse caso aí, a gente vai considerar o cálculo de dosagem do fosfato que está em menor quantidade, certo? Que é 140 kg, tem lá, né? 140 aqui, ó. 140 kg de fosfato, de P2O5 que a gente precisa, de fósforo, né? De P2O5 que a gente precisa. Então, a gente vai levar em consideração esse cálculo aí. E a gente tem o que disponível aqui, com a fonte de fósforo? A gente tem o fosfato de amônio, certo, pessoal? Então, aí a gente vai utilizar o fosfato de amônio. Para cada 100 quilos de fosfato de amônio, a gente tem 53 quilos de P2O5. Esses 53 quilos de P2O5, como diz lá, né? Ele não está em porcentagem aqui, ó, 53 quilos, então a gente vai pegar 100 quilos desse fertilizante, a gente tem 53 quilos de P2O5, ou seja, em 100% a gente tem 53%, certo? E aí a gente precisa de quanto de P2O5? Não é 140, então a gente vai utilizar 140. Aí a gente pega lá a regrinha de 3, né? Faz 100 vezes 140 dividido por 53. Então, de fosfato de amônio que ele tem lá disponível no seu galpão, a gente vai utilizar 264 kg de fosfato de amônio, certo? Para atender os nossos 53 kg, os nossos 140 kg de P2O5, certo? Agora, o cálculo do nitrogênio. Por que vai fazer o cálculo de nitrogênio? Por que a gente não faz por último? Porque esse fertilizante ele é fosfato de amônio. Amônio ele contém nitrogênio. Então a gente vai ter que ver também a porcentagem lá. Ó, não tem 21% de nitrogênio, então a gente vai ter que fazer o cálculo para nitrogênio. Perdão aí no cálculo, é com L, tá? Então vamos lá. Cálculo do nitrogênio em 264 kg de fosfato de amônio. Então a gente vai pegar o que a gente calculou aqui. A gente não calculou, não achou aqui que para aplicar essa quantidade de fósforo a gente vai precisar 264 fosfato de amônio. Então a gente vai pegar, certo? Então em 100 kg
de fosfato de amônio, a gente tem 21 kg de nitrogênio, certo? E 264 kg de fosfato de amônio, a gente tem quanto de nitrogênio? Aí a gente vai fazer a regrinha de 3, 264 vezes 21 dividido por 100. A gente vai ter 55 kg de nitrogênio, certo? Para aplicar 264 kg de fosfato de amônio, a gente vai ter 53 quilos de fósforo, de P2O5, e 55 quilos de nitrogênio, certo, pessoal? Agora B. Realize-se o cálculo para potássio, nutriente demandado em segundo lugar, ou seja, a gente vai do menor para o maior, certo? A gente pegou o fósforo, que era exigido em menor quantidade ali naquela recomendação, e aí agora o potássio, que é o segundo menor. Então tem-se o nitrato de potássio, como ele colocou lá, 46% de K2O e 13% de nitrogênio. Então, nitrato de potássio. A gente tem 100 kg de nitrato de potássio, tem 46 kg de K2O. Então, a gente precisa de 250 kg de K2O, né? Para a cultura lá que a gente levantou, para o tomate. Então, 250 kg de K2O por hectare. Nisso, a gente faz a regrinha de 3, onde 100 vezes 250 dividido por 46. Então, a gente vai ter aí X é igual a 544 kg de nitrato de potássio, certo? Para atender lá os nossos 250 quilos de potássio, a gente vai ter que aplicar 544 kg de nitrato de potássio, certo? Mas esse fertilizante, ele contém nitrogênio, então a gente precisa calcular o nitrogênio. Então, cálculo de nitrogênio nesses 544 kg de de nitrato de potássio, está errado aqui, pessoal, é de nitrato de potássio. A gente tem que calcular fazer a regrinha de 3, né? Então, para cada 100 kg de nitrato de potássio, a gente tem 13 kg de nitrogênio, certo? Tá lá a distribuição. Então, para 544 kg de nitrato de potássio, a gente tem X. Aí, regrinha de 3, né? 544 vezes 3 dividido para 100. A gente vai ter 71 kg de nitrogênio, certo, pessoal? E para finalizar, o nitrogênio. Realiza-se o cálculo para o nitrogênio deduzindo-se os valores já fornecidos pelos fosfatos de amônio e nitrato de potássio. Então a gente precisa, né, de 400 kg de N para a cultura lá do tomateiro. Mas a gente já vai aplicar 55 kg ali no fosfato de amônio e a gente vai aplicar 71 kg de N através do nitrato de potássio. Então a gente já tem aí, faz uma subtração do que a gente precisa com o que a gente já tem, então a gente já tem 274 kg de nitrogênio. Quer dizer, a gente precisa de 274 kg de nitrogênio. Como a gente vai suprir isso? Ele tem lá no galpão dele a ureia, certo, pessoal? Então a gente vai aplicar a ureia. Para o cálculo da quantidade de ureia a ser aplicada, tem-se que em 100 kg de ureia, a gente viu lá que a ureia contém 46 kg de nitrogênio, certo? Que em 100% da ureia, a gente tem 46% de nitrogênio. Então, aqui em 100 kg de ureia, a gente vai ter 46 kg de nitrogênio. Então, em X, a gente ele precisa de 274 kg de nitrogênio para fechar lá a conta da exigência da nossa cultura, do tomateiro. Certo, pessoal? Então, aqui a gente vai ter x é igual, regrinha de 3, né? 100 vezes 274 dividido por 46. Então, a gente vai ter 496 quilos de ureia a ser aplicado. Então, nesse caso, pegando os cálculos todo para atender a exigência aí do nosso tomate, a gente precisa aplicar 264 quilos de fosfato de amônio, 544 kg de nitrato de potássio e 496 kg de ureia, certo, pessoal? Enfim, agora eu trago para vocês aqui as considerações. A adoção das técnicas de fertigação propicia
aumento da produção e lucratividade, né, que é o que o produtor busca, redução do custo e risco, escolha do sistema de fertirrigação. A gente viu lá que vai depender da adaptação e as condições socioeconômicas, ou seja, do bolso do produtor, levar em consideração o sistema, né, que contenha materiais robusto, confiável e simples de ser operado, apropria, apro- apropriado ao sistema de irrigação utilizado, né? Então, a gente tem que ver o material, né, o equipamento, o material que a gente for utilizar para fertirrigação, ele tem que estar apropriado ali para a utilização ali da nossa sistema de irrigação. E para a fertigação deve levar em consideração as exigências nutricionais da cultura, período de maior exigência, qualidade de água, tipos de fertilizantes, mistura de fertilizantes e qualidade de fertilizantes a ser aplicado durante o ciclo da cultura. Então, pessoal, essas são as considerações que eu trago em relação à fertirrigação, certo? Então, a gente tem que ter cuidado aí na desde lá da instalação do nosso sistema de fertirrigação dentro do sistema que a gente já tem, né, que é o de irrigação, certo? Aí a gente tem que levar em consideração a quantidade que a gente vai aplicar, de acordo com a exigência da cultura. A gente tem que ver se for produção em casa de vegetação, as olerícolas elas despendem, né, de solo, se elas estão em cima de substrato inerte, que não tem nada de nutriente, se elas estão no solo, a gente tem que quantificar esse nutriente que está no solo, para a gente ver a demanda dela menos o que tem no solo. Então, pessoal, é isso. Tem muitos outros cálculos também aí de lâmina, de aplicação, de vazão, que recomendo vocês, né, como a nossa aula é curta, é, olharem no curso da Embrapa, lá no Ecampo, curso de fertirrigação, que pode ajudar vocês muito, certo? No mais, eu agradeço aí por vocês terem acompanhado aí nessa disciplina durante esse período. Espero que tenha contribuído muito para o aprendizado de vocês. Qualquer dúvida, qualquer contribuição, podem entrar no fórum de dúvidas lá, colocar. Eu sou bem-vindo a tudo, a todas as sugestões que derem, né, todas as contribuições. E se tiverem dúvida, pode procurar o tutor, o Arthur, que a gente vai estar à disposição, certo? No mais, muito obrigado. Não se esqueçam, pessoal, de realizar as atividades, os fóruns e a prova, viu? No mais, aproveitem e cuidem dos seus e cuidem de vocês. Abraço. Até mais.